O grande cometa. O dia do Senhor da Bíblia é a chegada do grande cometa ao nosso sistema solar. Foi chamado dia do Senhor porque pensaram que se tratava do Salvador que Jesus prometeu que viria na chamada consumação do século, época em que nos encontramos. Foram dois erros: o de confundirem o grande cometa com o Salvador que viria, e o de pensarem que Jesus se referia a ele mesmo quando falava deste Salvador. Nem lógica tem Jesus referir-se a ele mesmo usando a terceira pessoa. E a lógica não se deixa separar da verdade. Palavras do Senhor. Jesus dizia: quando ele vier. Até uma criança, lendo estas palavras, reconheceria que Jesus falava de uma outra pessoa e não dele mesmo. Mas nem precisava a utilização da lógica para o reconhecimento da verdade, porque as palavras de Jesus foram claras. Por exemplo, lá em João capítulo 15, versículo 26, onde o Senhor é chamado de Consolador. Lá é dito: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. E termina dizendo: este dará testemunho de mim. Aliás, em outra ocasião, em que Jesus fala da vinda do Senhor, lá em João capítulo 16, versículos 8 e 10, ele esclarece algo a respeito do seu retorno ao âmbito de Deus Pai. Lá lemos: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Muito menos a finalidade da vinda do Salvador, o Senhor, tem a ver com a finalidade da vinda do grande cometa, que se aproxima gradativamente. O Senhor viria da mesma forma natural e normal como veio Jesus, e com a mesma finalidade, a de esclarecer o correto, ou seja, a verdade, para que o errado não produzisse sofrimentos e desgraças. Isto, o da finalidade da vinda do Senhor ser a mesma de Jesus, ficou claro lá em João capítulo 16, versículo 13, onde o Senhor é chamado de Espírito da Verdade. Lá é dito: quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Já a finalidade do grande cometa é bem outra, como fica claro nos textos referentes ao dia do Senhor. Por exemplo, lá em Joel capítulo 1, versículo 15, é dito: ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. O caro ouvinte que tiver interesse, pesquise na Bíblia outros textos referentes ao dia do Senhor, para que esta mensagem não fique muito extensa. Mas quero citar ainda mais um exemplo a respeito, onde fizeram a confusão na montagem da Bíblia entre o grande cometa e o Senhor, chamando-o aqui de Filho do Homem. Foi lá em Mateus capítulo 24, versículo 30, onde é dito: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Na mensagem o Filho de Deus e o Filho do Homem, saberemos porque o Senhor foi chamado assim, o Filho do Homem. É a irradiação poderosíssima do grande cometa, em sua aproximação gradativa, que está aumentando os acontecimentos,
tanto em quantidade quanto em intensidade. Não é, por exemplo, a chuva que causa enchentes. É a chuva em excesso. É a irradiação poderosíssima do grande cometa, que é espiritual, que altera gradativamente o dinamismo do ambiente, fazendo o tempo passar cada vez mais rápido. Fenômeno físico este que não pode mais ser negado pela humanidade, nem dele tentar se esconder-se por medo, através de explicações de ilógica relatividade. É também sua força magnética que eleva as águas. Observe o que foi dito. Aumenta os acontecimentos. Portanto, tudo o que ocorre na Terra, tanto na natureza como na sociedade, com cada um individualmente, bem como com as coletividades. Portanto, acontecimentos produzidos pelas forças da natureza, bem como os produzidos pelos atos de vontade do ser humano. Na mensagem Epidemia de Covid por quê? Tratou-se um pouco deste assunto. O ser humano, então, não só precisa ser preparado para o acontecimento grandioso que se aproxima, mas também preparado para conviver a partir de agora e desde já há algum tempo com a irradiação determinante do grande cometa. Porque o que se nos apresenta como erros de interpretação na montagem da Bíblia, na realidade não o foram, mas sim uma ação das trevas, uma armadilha, para não só produzir sofrimentos na sociedade humana, mas principalmente para que a humanidade fosse pega de surpresa agora pelo acontecimento grandioso que se aproxima. O caminho usado para isto, por parte das trevas, foi a disseminação da mentira, do errado, do falso conceito. Ver mensagem Alegação Desfeita aqui no YouTube, no canal do Movimento Ressurreição. Só um exemplo, pois tudo será tratado aos poucos nas mensagens seguintes de como isto foi feito. Por exemplo, das palavras de Jesus, orientando para que o ser humano se mantivesse acordado espiritualmente, vivacidade espiritual, para não ser enganado pelo errado, botaram de tal forma na Bíblia como se Jesus estivesse falando do dormir do corpo. Mas fica fácil reconhecer a fraude guiando-se pela lógica, pois como poderia um ser humano cair em tentação dormindo? Foi lá em Lucas capítulo 22, versículos 45 e 46. Lá é dito: e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A oração, singela, simples e pessoal, em direção a Deus, ajuda nisto. O porquê foi tão fácil para as trevas utilizar-se dos indivíduos para produzir o errado, na montagem da Bíblia, veremos na mensagem à Bíblia. Apesar dos textos bíblicos sobre o dia do Senhor falarem de catástrofes horrorosas, mas não é bem assim que o ser humano deve encarar as coisas. Aos poucos, no colher o que planta, quando se trata de sofrimentos e problemas, pequenos e grandes, é dado ao ser humano
à humanidade a oportunidade do reconhecimento e da mudança de atitude. E o preparar-se para o acontecimento grandioso e extraordinário que se aproxima é algo mais simples do que se imagina, pois reside no acordado espírito pelo saber da verdade. Simples assim. E foi por isto que surgiu o movimento Ressurreição, para auxiliar o ser humano neste sentido. Amém.